bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito. Mas esse tempo está acabando? Não sei. Mudando? Com certeza. Você que acompanha o Cubicast há bastante tempo, a gente já teve diversas pessoas da própria GetUp participando quase que regularmente aqui, e estamos entrando numa nova fase. 2024 é o ano da virada. Sempre é o ano do recomeço. Nem é segunda-feira e a gente está começando novos planos. Esse aqui não vai ser igual ao Smart Fit. A gente está começando para dar certo e para fazer de verdade, tá? Então, para quem não conhece ou não acompanha outros formatos de conteúdos que a gente faz, eu quero apresentar para vocês o Marcelo Marques Melo. Marcelo, eu vou deixar você se apresentar, mas olha, para quem não conhece ou já conhece de alguns outros conteúdos mais técnicos, webinar que a gente já fez, o Marcelo vem de lá, mas eu vou deixar ele se apresentar e a gente segue esse jogo. Fala pessoal, tudo jóia? Estou aqui nessa jornada para falar um pouquinho mais de alguns pontos técnicos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos tentar destrinchar mais alguns assuntos novos, conversar com o Daniel e ver o que a gente pode falar de legal nesse episódio. Bora lá? Muito bem, obrigado pelo spoiler. Daniel vai poder se apresentar agora e contar para o mundo, né? Daniel, quem é você? E aí daqui a pouco a gente fala sobre o que você faz. Primeiro, quem é você? Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel. No geral, as pessoas me conhecem por Tuba, no mundo de tecnologia em si. Inclusive, se me chamam por Tuba, não tem problema nenhum. Eu tô nesse mundo aí de informática, um cadinho de tempo. Né? Hoje eu tô cuidando de áreas de dados, então meu foco hoje em dia tá mais em tecnologia e dados em si. Mais estratégico, mas um negócio que eu gosto bastante é brincar com os clusters. Legal, ótimo. Bom, a gente se conhece de outros carnavais, né? De um tempo longínquo. Um abraço pro Cubo do Itaú. Olha só. O Cubo. O Itaú que cuida de grande parte da minha vida, né? Os débitos e créditos. E também tinha um espaço pra gente, né? É um coworking muito legal. Eu tenho ótimas lembranças de lá. É um coworking muito legal que, na verdade, eu tinha um preconceito. Talvez a gente pode até começar por aqui. Antes de participar ou de trabalhar lá no coworking, eu tinha um preconceito de que ia ser meio uma zona. Que hoje, pós-pandemia, todo mundo de home office, um coworking pareceria um zoológico. Mas naquele momento, a gente estava acostumado a escritórios, então um coworking favorecia o networking. Mas isso funcionava para você, Daniel? É tipo esse mundo do coworking, do Cubo, né? Se você participou de algum outro também. Acho que pro momento da empresa que a gente estava lá, fazia bastante sentido, né? Eu conheci o presidente da Oracle, assim, passando na minha frente. Tudo bem, o que você é? Presidente da Oracle. Eu falei, pra conhecer, tipo, você tava descendo, até tendo um evento. Evento de quem? Empresa A, B, C. Uhum. Então, é um lugar que reunia muita gente. Então, para isso foi muito bom. Conhecer investidores, conhecer a galera em si. Quando você tá querendo focar, aí que dava o trabalho, né? A gente tinha aquele dia de sexta-feira lá que tinha um pessoal que vinha de filinha, assim, passava aquela filinha na nossa frente, assim, 15 pessoas olhando assim pra você, assim. Uhum. Aí era um pouco complicado. Mas tirando isso, era bem legal. Acho que zoológico foi uma boa analogia agora que você falou, né? Quando ia uma galera da FGV, por exemplo. Nada contra a FGV, mas quando ia essa galera e eles iam lá conhecer, o que vocês fazem? E aí, tipo, eu faço Kubernetes, vocês fazem, sei lá, direito. Não tem como eu explicar Kubernetes pra vocês, gente. Não tem um mundo onde vocês vão entender o que eu faço. Era bem pitch, né, de comercial, era só explicar em alguma coisa, né? E várias vezes. Isso, cara, tipo, e várias vezes, né? Amanhã, depois do dia. Sim, verdade. Bom, mas o momento de startup passou, né? Agora estamos numa nova fase e eu gostaria, né? Então agora a gente se apresentou, contou um pouquinho da história. Onde você está agora, né? E conta para nós um pouquinho sobre a empresa.
e aí a gente começa um bate-papo sobre ela. Depois da incluída do Cubo, teve uma outra experiência em si, mas eu vim aqui para Infoprice. O pessoal me convidou aqui para abrir a área de dados da empresa. A empresa ela começou com uma empresa de hardware, essa foi a parte legal em si. Era uma, em vez de ser tipo, aplicativo, né? Inclusive, um pouco pós startups na época de 2012, 13 ali, tipo, você tem que ter um aplicativo, você tem que ser disrupção. Né? Uhum. Aqui a disrupção foi hardware para coleta de preço no varejo físico. A Infoprice é uma empresa de precificação que durante a pandemia também teve as suas mudanças. No caso nosso que foi bem bom, que a gente começou a coletar mais dados e criar um software de precificação. Então a gente só coletava dados de preços de varejo físico, né? Quem são nossos clientes são os varejistas que vendem no mercado físico, não no sites online, marketplace. São os varejistas físicos em si, que a gente coleta preços de concorrência, processa isso, eles calculam a parte de precificação dos preços deles. Então, tipo, quanto o concorrente está vendendo, e a gente consegue fazer esses conectores. Então, eu tenho uma pergunta, para ficar claro, que a Infoprice, então, não é pro cliente final. Não, totalmente B2B. É entre os próprios varejistas, né? Então ele vai ver um pouco do mercado e de como que os outros estão precificando, e ele pode se encaixar ali. Exato. Acho que a precificação, principalmente no varejo físico, é bem diferente do varejo online, que no online você compra um produto por um produto, né? Então, às vezes você pesquisa e pega um produto em si. No varejo físico tem muito cesta, há regras, você nunca pode abaixar o preço da carne ou da cerveja. Se você abaixa o preço da carne, você tem que fazer alguma coisa com a cerveja para compor margem em si. Então, essa é algo que tem. Tem produtos que você não pode alterar preço tanto porque as pessoas percebem. Então, às vezes você trocou 10 centavos, já cai muito a sua venda porque você aumentou 10 centavos e as pessoas não, tá muito caro, vou por outro mercado. Só que não vai comprar só aquele produto, compra toda a cesta dela em cima. Então, o desafio... E também cada loja, né? Você pega um grande varejista que tem 1000 lojas, vende Coca-Cola, são 1000 preços diferentes, porque cada loja tem um comportamento diferente em si. Então, o nosso objetivo, junto aos varejistas, é fazer essa precificação. A gente cruza todos os dados de concorrência, importa os dados dele de vendas, de compra, a gente faz a precificação dinâmica ali. Hoje em dia, um pouco de inteligência artificial e tal, mas faz bastante com analytics. Assim. E como que isso começou? Você começou a falar um pouco sobre isso, sobre o hardware, né? Que era e que a pandemia deu uma ajuda, né? Porque eu imagino que muitos desses mercados eles eram meio unidades, né? Meio client-server ali e fim. E a pandemia fez todo mundo se conectar mais e se isso impactou vocês, isso é uma realidade. Bastante, porque hoje a gente tem mais preços do físico no online, que é um pouco mais simples você verificar. A gente chegou a empresa a ter 500 pessoas no Brasil inteiro, CLT, coletando preços com o nosso hardware. Então a gente tinha o nosso hardware, que é uma Smart Price, ele é parece um sabonete, uma caixinha de sabonete, que tem um código de barras. O código de barras é universal. E a gente consegue, com ele, mostra para que ele busque preço. E ele, quando não sabe o produto, você vai no supermercado, tá no corredor ali, vai não sabe o preço e escaneia o código de barras. A gente, em vez de ir lá no mercado e sair caçando item por item, com esse código de barras, você simula os códigos de barras que você quer, como se fosse um sabonete que troca o código de barras cada vez que você mexe com ele. E a gente filma a tela ali e a gente extrai os preços dali. É digital, é uma coisa dinâmica e tal. Só que você tem que ir em cada uma das lojas. Durante a pandemia, nós fomos considerados febre essencial. Então, muitos dos, será que tem papel higiênico pra vender? A gente usou a nossa guia lá para monitorar se tinha papel higiênico ou não em cada uma das lojas. Em si. Só que ainda é pessoas em si lá. Durante a pandemia, teve muito essas notas que tinham QR Code, então, teoricamente, é o preço físico, mas agora já estão no meio digital, você consegue acessar esses preços, né? Entrou aplicativo de cashback, muita gente entrou nesse mercado em si. Então, nós começamos a coletar mais dados fora. Então, hoje a gente tem um produto que nos ajudou bastante, porque antigamente a gente não gostava muito de indústria, porque a indústria ela quer que você vá em 10 mil estabelecimentos pegar 10 produtos. Como a gente tem que mandar pessoas lá, é ruim. O varejista é o contrário, ele quer que você vá em 10 lojas pegar 10 mil produtos. Para a logística é muito melhor. Com agora que a gente pega muito preço online, a gente consegue ter muito preço espalhado sem que alguém precise ir lá. Hoje que a gente coleta muito em coisa de digital web, né? Muitos governos lançou os menor preços, tem o menor preço Brasil, tem o menor preço Paraná, então a gente consegue coletar um pouco mais de dados ali. Aí o volume nosso passou de 1 milhão de dados para 1 bilhão de dados. A gente começou a brincar. E isso deve ser um desafio tratar, né? Uma quantidade de informação gigantesca, né? Tanto operacionalmente quanto financeiro.
a gente sobe servidor, muito servidor. Inclusive, até tava falando com o Diogo, né, que a gente começou a ver que sobre o convite, a gente começou a usar Kubernetes, porque para processar esses dados, porque o volume é muito alto, e isso, o Kubernetes, a gente consegue ter uma gestão melhor de tantos recursos que a gente tem para processar. Então, é uma jogada boa pra gente ter. Antes de falar do Kubernetes, então, que é a tecnologia mais legal que a gente tem hoje em dia, de graça. Sem nem um pouquinho de viés, né, João? Nunca eu puxaria essa sardinha aqui. Mas como que foi pra você? Se teve esse salto, né? Porque a pandemia foi um degrau pra muita gente. E se foi pra vocês também esse abismo que você consegue ver, cara, a gente teve que mudar da água pro vinho aqui. E se é tanto pra vocês como a demanda, se tudo precisou mudar ali naquele momento. Bom, primeiro se precisou e aí depois como que vocês conseguiram alcançar? A pandemia precisou porque a gente, como foi considerado ainda um serviço essencial, só que tinha quantidade de pessoas limitadas. Uhum. Então, tipo, a gente pode ir lá fazer o produto, mas tem 20 pessoas que podem entrar. Se você é a 20ª, você tem que esperar. Isso fez bastante medo com a gente, né? Putz, então, em vez de eu ter, vamos... E os próprios varejistas, foi um movimento que e-commerces de bens de consumo não duráveis, né, os supermercados, começou a ter um pouco iFood, passou a não ter só restaurantes, mas também passou a ter supermercado. Então, todos os varejistas começaram a ter um movimento de preciso mexer, né, para vender para WhatsApp, vender para alguma coisa em si. Então, para nós foi um momento de crescimento em si, porque o varejo teve que se modernizar nessa parte de ir para online e pra gente foi junto, né? Então, o produto que a gente só tinha do hardware, a gente começou a tirar um pouco e a gente passou para ir para a Infopanel, que é um painel de preços, a gente coleta muitos dados, inclusive fazendo parcerias que a gente nunca tinha feito parceria até agora, né, naquele momento. Então, para nós, tirar a parte de preços de pessoas, de organizações aqui, que a gente teve que se virar para fazer as coisas tudo remoto em si, foi algo que a gente conseguiu crescer bem. Que fez até, depois de 2 anos, a gente começou a fazer a precificação em si, que era um produto que a gente não tinha evoluído, a gente passou a começar a construir. Business pra gente não foi ruim, não. Tá, e como que tecnologia, né, conseguiu acompanhar o negócio com esse crescimento todo? Porque às vezes, acho que muita gente tenta comparar aí com tecnologias que de repente a gente começa ali com um monolito gigante, né? Porque ninguém vai ter grana o suficiente para no primeiro dia já começar. Quanta gente começa com WordPress e segura enquanto der para até fazer um site de verdade, os amantes de WordPress que me perdoem. Mas grande parte das empresas, elas vão assim, o framework ou workload ali que ela tem é o que dá para manter, o que faz sentido também para o negócio naquele momento. Mas um salto tão grande assim, como que Tech conseguiu acompanhar, né, essa virada de vocês, assim? Aonde que isso impactou diretamente? Tem uma ferramenta que a gente ajudou bastante para nós, que foi Metabase. Como a gente faz muita visualização, preço médio, a gente meio que construiu um produto na época, esse Infopanel, só fazendo Metabase ali, passando pro pessoal o link externo, tipo, você consegue ver aqui, você consegue acessar. Sim. Os preços que a gente tinha só para cálculo nós coletávamos os preços fora para fazer cálculo de curva, se o preço faz sentido ou não, tipo outliers em si, né? Vou coletar. O sistema robô vai pegar um preço de uma Coca-Cola, será que faz sentido a Coca-Cola R$40? Então, a gente às vezes trocou a vírgula de lugar na hora que foi processar. Uhum. A gente teve que... Então a gente já tinha um core de processar dado razoavelmente bem. Só que visualização a gente não tinha, porque aí você tem que construir um produto em si. A gente começou a meio que fazer metabases estáticos ali. A gente passava os links pro pessoal, você consegue acessar, você consegue ver. Aí a gente foi validando em si, depois que a gente foi construir time e trazer tudo para front-end, plataforma e escalar em si. E essa foi a gente conseguiu evoluir bem e o mercado aceitou, então a gente foi uma maravilha. Conseguiu ir levantando enquanto a gente estava construindo. Meio que tendo que trocar ali enquanto o jogo estava rolando, né? E tem que fazer dar certo, né? A primeira versão ali a gente fez 2 dias. Não, vamos juntar a galera, vamos ver o que tem para fazer.
depois tive o que dá. Inclusive, esse produto nem era pra ser cobrado, nossa, a gente só ia dar um painel ali pro pessoal, ó, o que eu tenho disponível, né, enquanto eu vou demorar um pouco mais pra coletar dados. A gente vai, putz, dá pra virar um produto. Vamos usar um produto, a gente só vai fazer. Legal. E onde que os dados aí, né, esse o data, todo esse conjunto aí, né, se conecta com Kubernetes, né, e com essa mágica que normalmente funciona, mas que nem sempre elas estão conectadas, né? Normalmente a turma de dados, ela tá em algo mais tradicional, mais tá migrando isso para Kubernetes. Principalmente aqui no Brasil é mais difícil a gente encontrar assim. Então, onde que isso se encontrou, né? E que você decidiu abraçar o Kubernetes e seguir nesse buraco de coelho? Eu, até para falar um pouco de Diogo em si, Docker é uma coisa que a gente não gostava muito, porque a gente precisa, geralmente, o pessoal de dados precisa de muito poder de processamento, né? Sempre trabalhou em cluster, sempre algum tipo de cluster em si. Para começar, você vai trabalhando com os Hadoop provisionados, né? AWS, o MR na AWS, na GKE em si, o Dataproc, que é algo que funciona, você consegue escalar, né? Conforme o volume. E principalmente o pessoal trabalha muito em batch. Eu preciso usar um dado, processo, depois desligo. Assim, então não é um servidor que você liga, que você pode deixar lá, ou só desligar. Geralmente é muito servidor e é difícil você orquestrar isso. Com o advento de Kubernetes foi algo que a gente conseguiu operacionalizar clusters de um jeito mais simples, de um jeito mais tranquilo. Então a gente consegue usar vantagens de uma máquina spot, que você consegue gerenciar bem. Você consegue gerenciar workload, você consegue juntar recursos, que às vezes tem um processo A, às vezes um processo B, você consegue usar o mesmo e reduzir um pouco de volume. Às vezes quando você vai subir, você não sabe o quanto você precisa de recurso, então você meio que começa e depois você vai escalando ele conforme um cálculo. Até você monta lá um cálculo e você não sabe exatamente quanto ele vai ter em si. Então essa dinamicidade foi algo que será que a gente consegue fazer? A gente consegue. Quando o próprio Spark, ele lançou uma versão GA dele para Kubernetes. Opa, acho que agora tem muita gente brincando, gente fazendo, acho que dá pra gente testar. A gente começou a fazer alguns clusters pequenos, com baixa criticidade, né? E até hoje a gente tá migrando, tem certos que ainda tá em MR, a gente tá migrando. Já tem clusters bem grandes, já que vai de 3, 5 máquinas para 1.000 máquinas, mais ou menos. Isso era até uma pergunta que eu ia te fazer, Daniel, em relação a essa comparação, né, do MR com Kubernetes. Pelo que você explicou, vocês estão nesse processo ainda de migração, mas o intuito final, eu imagino que seja deixar tudo full Kubernetes, ou o híbrido está funcionando bem? O que vocês veem nesse cenário? Na verdade a gente tá híbrido porque a gente vai migrando os workloads, né? Muda alguma coisinha ou outra, principalmente na hora de startar os processos, ou às vezes, como a gente tinha... Hoje a gente faz muita coisa que a gente tem muita fonte de preço que a gente precisa juntar. E depois a gente tem muito cliente que a gente precisa desajuntar em si. Então a gente tem bastante processo. As ingestões são separadas, o processo aí é junto, depois tem que ir separando. Eu importo dados de um outro cliente. Então a gente tem muitas partes em si. Hoje a gente deve ter uns 1.200 jobs diferentes acontecendo. E um cluster de Kubernetes. Bacana. E pelo que você vê, vale a pena essa migração completa? Porque acaba crescendo aí, digamos assim, uma gestão a mais em cima do Kubernetes, ao passo que no MR a Amazon gerencia as máquinas para você, né? Sim, para quem, para baixo custo, para coisa pequena, acho que não vale a pena, porque já tá lá, você não tem que... Se você não tem um background para entender de Kubernetes, se for para aprender Kubernetes, vai com calma. Mas já tem uma base, né? Meu core, eu gosto bastante de rede. Então, o pessoal às vezes tem uma dificuldade de entender rede, como é que funciona as comunicações ali, para saber... Porque às vezes você só subir um Kubernetes e deixar ele meio rápido, colocar em 3 zonas, vou fazer cálculo entre eles, você vai ficar fazendo cálculo de shuffle para lá e para cá, você vai perder muita performance em si. Mas você, vamos configurar uma afinidade entre os executores de um mesmo job, né? A proposta é várias máquinas, os executores tiver. Conforme você vai pegando como o Spark funciona e também como o Kubernetes funciona, vale muito a pena. Porque você tira... a gente usa AWS e Oracle aqui. Aí você consegue tirar licenciamento, que é um valor bom.
Você consegue usar máquinas que acaba sendo, tipo, ARM é um tipo de máquinas que você consegue usar mais. Nem todas as máquinas está disponível no MR, então você tem um leque maior de máquinas. Algo que a gente consegue gerenciar. Essa semana lançou a máquina R8G da AWS. Quando lançou uma máquina nova, é um parque gigantesco, pouca gente usando, os spots vão lá embaixo. Você consegue pagar muita coisa. Isso aqui a gente consegue tirar uma vantagem legal e dar uma reduzida nos nossos custos, porque é um parque novo ali que ninguém usa. E a gente consegue utilizar essas máquinas em si, novas, né? Fica bastante bom pra gente, é um ambiente bem dinâmico e funcional, assim. Tem sido bem legal, ó. Tempo de execução, porque hoje é muito mais simples você criar vários jobs. Antigamente a gente criava um cluster MR, aí colocava 4, 5, 6 ali, jobs ali para fazer o elemento. Agora, uma pergunta, digamos assim, de uma pessoa que é leiga no segmento em relação a esses processamentos desses jobs. Eu imagino que deve ter algum tipo de redundância ou que é muito robusto em relação à falha, né? Porque quando a gente fala em máquina spot, a máquina pode ser removida rapidamente do ambiente e um job às vezes está lá processando dentro da máquina, né? Esse que é o legal de Spark, né? Ele já é feito para cluster, né? Então, se ele perder um dos executores, você perdeu aquela parte daquele cálculo, você perdeu. Só que ele sobe outro e continua. Ah, tá. Tem uma espécie de retry, né? Ele tem essa forma de tratar. Olha, não concluiu, vou executar novamente, né? Exato. Então ele consegue fazer esse retry. Então, eu só preciso garantir que os drivers do job não morram, todo o resto vai morrer. Então os drivers eu coloco no Affinity para entrar em on-demand ali, ou reservas, né? Ou já os executores, aí pode morrer à vontade. Não tem problema nenhum. Parte de storage, você nunca também tá nele. Inclusive o desafio novo que é esse aqui, ainda estamos trocar o S3 por um storage Ceph local, pra gente ter uma performance um pouco boa. Principalmente que a gente gasta muito de I/O. S3 é legal pra você storage, só você ficar lá quietinho. Se você ficar fazendo uma leitura escrita, já começa a ter hoje a nossa maior conta de S3 é a leitura escrita, não é nem o storage em si. Então a gente tem então a gente vai como conseguir fazer essas otimizações e como usar a estrutura de Kubernetes para fazer uma performance boa. Ela acaba sendo próxima do DMR, né, nativo, que é uma manhã bonitinha rodando em si, só que para multi-jobs a gente consegue fazer mais rápido do que se estivesse em MR. Conseguir fazer os times de todas as experiências. Ainda no tema noob em data, em Spark também, pro desenvolvedor, nem sei se esse é o nome, né, para vocês verem o nível de falta de conhecimento que eu tenho, quem interage, vou chamar de desenvolvedor. O desenvolvedor dessas aplicações que usa o Spark, para ele faz alguma diferença? Você disse que eles lançaram uma versão para Kubernetes, né? Mas para ele faz alguma diferença que está rodando no Kubernetes ou que não está rodando? Para ele é transparente isso? É transparente. Muda uma coisinha ou outra, mas eu acho que pelo jeito de usar o próprio MR. Porque toda vez que você sobe um cluster MR, é aquele job só para você. Então, uma das coisas que lá tem o Hive Metastore, que é o que salva os metadados das tabelas. O pessoal antigamente falava, save as table e base. Aqui depois faz alguma coisa. Só que base, todo mundo usa base. Hoje você não pode ficar fazendo base, senão outra base vai funcionar no mesmo ambiente. Então, vamos criar temp view para só funcionar a sua sessão em si. E o que mais mudou também foi, quando você usava S3 é uma coisa que é nativa do MR para trabalhar com o S3. Como é que funciona fora? S3A 2.barra. É uma coisa bem simples, mas muda um pouquinho. Às vezes o pessoal roda, depois de meia hora ela travou. Porque lá na frente você colocou um S3 no lugar de S3. Aí vai acostumando em si, mas hoje em dia muita gente já consegue trabalhar. Por esse tipo de diferenças que a gente viu, né? Tanto para quem está trabalhando localmente, quanto quem está trabalhando o job que vai rodar em produção. É isso que muda. Mas o resto é totalmente o mesmo processo. Agora, as aplicações de negócios de vocês, tirando essa parte aí do tratamento da informação, do tratamento de dados, né, que entra o Spark, as APIs, os front-ends já estão todos no Kubernetes também, já usando essa infraestrutura? É que a diferença de volume é bem de tamanho de clusters, são os clusters bem... É insignificante, né? São clusters bem mais tranquilos de se usar. Principalmente que a gente não tem... Os nossos produtos, no geral, são tudo analíticos, né? Então, as pessoas que estão usando são poucas pessoas. Então, a gente tem... Os nossos serviços são menores, né? Em si.
Então, a gente não tem uma estrutura. Mas também todos eles estão no Kubernetes. Tem alguns bem antigos, que aí ele... Mas é tipo, vamos mudar aquele em si. Ainda falta, ainda não tá 100% lá. A gente tá trabalhando em si. Você falou sobre alguns desafios de Kubernetes, né, Affinity, né, e de às vezes alguns detalhes, né, que com um pouco de experiência ou conhecendo mais, né, o orquestrador ali, você vai ter algumas configurações que podem te gerar mais resiliência ou mais economia, ou o contrário, né? Já vi muita gente explodir a sua fatura ali, o cartão Platinum não vai dar conta, porque simplesmente, né, ele está em regiões diferentes e, mas eu fiz um cluster para ser mais resiliente, né? E tá bom, a Amazon ficou muito feliz e lançou um foguete na sua conta. Mas eu queria saber como você está fazendo para endereçar esses desafios, se você tem um time dedicado a isso, né, a Kubernetes, a essa infraestrutura, ou se o próprio pessoal de infra absorveu, ou se você tem infraestrutura só para o pessoal de data, tem várias abordagens aí. A gente aqui dados sempre teve uma estrutura própria, que é basicamente MRs ali, então nunca não mexe mais nada em cima disso. Para orquestrar, o pessoal usa Airflow, então é uma estrutura mais tranquila, que só fica dando os triggers ali dos steps, do MR. Conforme a gente foi mudando, então começou, beleza. Para você gerenciar Kubernetes, a estrutura básica é a mesma para todo mundo. Por mais que tenha uma diferença de workload, a gente teve uma das coisas que a gente fez, foi o primeiro dos serviços que a gente foi migrar, foi o próprio Airflow para Kubernetes. Quando a primeira deployment, vamos dizer assim, do operador de Spark foi no mesmo cluster. Tivemos um final de semana interessante, um tempo aí que a gente explodiu o bicho. Interessante para dizer o mínimo. Deu pessoal, muita gente. Daqueles que fica na memória por muito tempo, né? Exato. Tem dois episódios que eu falo, nossa, esse aqui que eu passei, legal. Um deles foi um erro que eu fiz um DD, pra quem mexe, sabe, disco de try. Uhum. Teste de performance pra ver como é que vai estar escrita. Eu só esqueci o /dev /nu para escrita, era para leitura só, para você ter teste de leitura. Eu escrevi /dev /nu no metadado de um Shen server na época. Isso faz bastante, uns 15 anos isso, na época do Shen ainda. Mas esse dia foi algo meio traumatizante igual, assim, que a gente jogou uma estrutura bem grande em si. Beleza, a partir desse momento Spark tem um cluster, Airflow tem outro cluster, que também é um cluster dinâmico, só que ele não é tão dinâmico quanto o de Spark, porque por mais que ele tenha, a gente tem muita coisa aqui na companhia, os jobs, funciona durante a madrugada, que é da meia-noite, os varejistas começam a fechar os seus balanços e mandam pra gente a venda, as compras, tudo que aconteceu no dia anterior pra gente fazer o cálculo, aí eles vão lá, faz o resto, pra mandar pro próximo no dia. Então é algo que escala muito. Então na época a gente tinha uma máquina para fazer o Airflow, aqui a gente... E o tempo que a gente tá falando do Cubo, vai mais de 7 anos atrás, né? E foi quando a gente começou esse processo em si. Então teve que ser adaptado bastante esses clusters em si. Quando a gente migrou para Kubernetes, a gente consegue reduzir, porque meio que, se é um job que só fica olhando lá o step no MR, quem tá passando o MR fazendo os trabalhos, é um job simplesinho, mas ele começa a ter muita task. Você precisa de mais máquina. Então ele tem uma escalabilidade, só que é bem mais simples. Diferente quando você entra do cluster de Spark, que às vezes o mesmo job, tipo, importar dados do varejista. Tem um varejista que tem 2 lojas, tem um varejista que tem 500 lojas, por exemplo. Então o mesmo job que é pegar preço e juntar, tem tamanhos diferentes, processos diferentes em si. A gente teve que, inclusive até hoje a gente tem algumas tecnologias, não é tecnologias não, porque a gente não conseguiu colocar no pacote. Mas o quanto vai subir de recursos em cada um dos jobs. O pessoal meio que cadastra, e a gente aqui fala de gente, porque de plataforma eu fico enchendo o saco da galera o dia inteiro. Em si, que a gente criou coisa beleza, o pessoal cadastra, a gente vê o quanto e vai montando o tamanho dos pods de executores conforme vai sendo executados, conforme os dias vão passando. Então a gente faz um right sizing baseado em regras locais para fazer.
Tipo, seria e também para gerenciar custo, né? Porque uma das coisas que é complicada também com essa mudança é legal. Eu sabia exatamente quanto custava cada um, porque era um cluster MR, então na fatura do billing a gente tem os taggamentos corretos, a gente consegue fazer esse custo. Coisa que a gente não tem mais, porque agora é um cluster só. Então a gente conseguiu taguear isso para a gente conseguir gerenciar esses custos. Foi essa revolução que a gente teve antes de uso, né, de operacional, né, as pessoas poderiam usar no dia a dia, crescer e também taguear os custos. Bacana, Débora. Voltando ao assunto de finais de semana inesquecíveis, a gente sabe que esses cenários são complicados, são críticos, e pela sua descrição aí, o ambiente é bem, digamos assim, complexo. O que vocês fazem em relação a monitoramento para tentar, digamos assim, ter uma visão do ambiente, tentar antecipar algum tipo de evento que possa trazer problemas? Vocês usam algum tipo de estratégia de monitoramento desse ambiente? Acho que tem os monitoramentos padrões ali de Grafana com, né, Prometheus. A stack open source mesmo, Grafana, Prometheus, né? Exato. A gente tem esse negócio de open source, a gente gosta bastante, no geral. Ajuda bem no final do mês, na conta. Tem o OpenCoast, a gente tem uma estrutura bem ok, assim, que a gente tem usado para monitorar. Assim, hoje a gente tá criando, tipo, beleza, quais outras ferramentas que a gente tem para conseguir automatizar e para conseguir detectar mais rápido, né? Um dos problemas, por exemplo, que isso é uma issue que está no próprio GitHub do Spark. Quando ele vai subir um job, às vezes tem uma porcentagem pequena que não consegue subir o config map, que vai executar lá dos jobs. Ele fica em creating container. Esse é o status que ele fica, create container. Ele não sobe. Você fala, vou monitorar isso. Faz. Quando a gente vai, dependendo dos jobs mesmo. O processo que a gente usa de Spark não é um deployment, é um operator. Você manda executar um job, ele cria toda a estrutura, executa e mata tudo. Às vezes dá erro, por uma falta de disco, algo nesse sentido. Mas que a gente tem do lado do Airflow para ficar monitorando as tasks que falharam, às vezes fica sujeira no cluster. Tem isso para limpar, para fazer. Esse tipo de monitoramento a gente não tem. Mas algo que vem mexe, a gente tem que ir, dar a mão lá e opa. Ainda depende de uma intervenção ali, colar. E a gente tem que fazer um monitoramento que a gente tem pessoas que começam a entrar aqui com a gente, oficialmente trabalhando, né, às 4h30 da manhã. Para garantir que se tiver alguma coisa, a gente consiga executar a tempo, porque às vezes um processo, tipo, reprocessar demora um tempo, quanto mais cedo você consegue detectar, dá para conseguir processar até umas 2 da tarde, que é o máximo que o pessoal tem para precificar, né? Aí depois a gente consegue executar. Vai ter que ser na mão. Não na mão, né? Alguém lá olhando manualmente os que a gente tem. Eu tenho traumas, e eu já falei em outros episódios do Ceph, né? Que eu trago do tempo do cubo ainda. Olha só, a gente tava falando de uns 7 anos atrás, e é desse momento que eu trago os traumas de Ceph. Mas é claro que storage nunca foi minha habilidade, assim, né? Algo que eu estudei mais a fundo e tudo. Mas você falou que tá planejando ir para lá, né? Para Ceph, trazer essa infraestrutura, principalmente por causa do I/O e do custo, né, do S3. Na verdade, hoje nós temos Ceph. Já tem. A gente já tem uma estrutura, só que ele não está em Kubernetes. Eu tenho uma estrutura de Ceph em máquinas locais, normal. Só que ele é bem estática, né? Eu tô querendo usar ele para uma parte bem mais dinâmica que hoje a gente não usa em TDC. Mas você ainda vai continuar usando o Ceph para volume ou para objeto igual o S3? Para objeto. Que o que mais, um dos tipos, uns formatos de arquivos que o pessoal de dados usa é o formato Delta. Ele é um formato que você faz muito I/O em cima dele, porque ele faz ACID. Então, se fazer ACID dentro de arquivos em S3, você vai fazer transação em cima dele. E o nosso ambiente é um ambiente que tem muito update, porque eu tenho preços, a gente pega principalmente esses dados que a gente tem de preço de nota fiscal. Às vezes, hoje a gente recebe algum preço que veio de alguma nota fiscal que alguém escaneou de 10 dias atrás. Uhum. Eu já tinha dados de 10 dias atrás, então não é só eventos que vou pra frente. Eu consigo ter as operações. E isso impacta. Então a gente tá... Essa estrutura nova, hoje, inclusive a estrutura que a gente tem hoje de Ceph é para base padrão do Airflow, porque às vezes a gente troca entre uma task e outra. Então a gente vai escrevendo de uma task para outra, a gente escreve tudo em Ceph. Isso é bem alto em si. O que a gente quer agora é pro Spark a gente conseguir fazer todos os estágios dele, tanto para Object Storage quanto para CFFS, para fazer spill de dados. Esse é o objetivo que a gente está vendo ali, que tem bastante porta, tá funcionando bem. A gente tá, a alta escalabilidade que a gente está testando ainda. Da hora, legal.
CF é bem chato. E poucas pessoas que têm essa necessidade de usar algo igual o CF. É difícil arranjar amiguinhos pra chorar as pitangas. Pra trocar umas figurinhas até, né? Que é um dos problemas de você ser muito grande, né? Porque você não tem muitos outros comparativos, né? Você não tem muitos outros players nesse cenário, onde você pode aprender com o erro de alguém, ou alguém vai compartilhar, ou você troca figurinhas ali com seus colegas e tudo você vai ter que ser o primeiro a descobrir, né? Foi, tipo, essa integração com o CEF foi algo que a gente teve que meio que... Como é que a gente vai fazer, tá? Né? Eu falei, tem, na época dos meus storage, tem uns frinas da vida, não funciona para o que a gente queria fazer, mas tem CEF que é um pouco melhor, tá? Porque tem alguns outros, tipo, se for só para Object Storage, tem, tipo, os mini I/O, já tem algumas outras ferramentas que já são mais tranquilas para você trabalhar. Para fazer esse mais global aqui, o CEF é uma estrutura que a gente consegue usar para mais coisa. E também menos ferramentas para trabalhar, né? Agora, em relação à automação, você até mencionou que tem alguns desafios aí de automação. O pessoal sempre escuta e fica curioso para entender um pouquinho mais sobre esse processo de CI/CD, o que tem de automação, IAC. Hoje vocês fazem IAC no ambiente de vocês? Algum tipo de estratégia usando tudo em código? À medida que o ambiente foi surgindo, né? Vocês foram provisionando ali na mão, digamos assim. Tem muito ainda que ainda tem falta de IAC. Mas tudo que, principalmente Kubernetes, é tudo em IAC. Porque a gente faz ali o CD, ok, né? Tipo, o código ali, faz o deployment dele. Mas a infraestrutura ainda tem muita coisa que ainda precisa melhorar ainda para colocar. A gente tem para Kubernetes, é bom trocar a figurinha com vocês aqui que vocês mandam. A gente tem usado bastante KOps. KOps tem funcionado bastante para IAC, com a gente que vai subir, operar, atualizar. Ele tem uma estrutura bem boa e também ele tem integrações que a gente precisava, tipo o Spotinst, que é uma outra ferramenta externa para gerenciar spots, precisa de ter essa estrutura funcionando, que é lá que muitos da redução de custos é lá, porque ele consegue ir alterando, é diferente, tipo, talvez eu acho que o semáforo não, o orquestrador novo de Outscale novo pra cloud? O Carpenter, O Carpenter provavelmente ainda vai evoluir para infraestrutura. Ele não tem tanta estrutura, acho que tanto poder quanto os outros ferramentas externas têm. Essa evolução acho que a gente tem sido muito boa para você conseguir treinar mais gente, mais pessoas e pelos times, tipo, a Ops é mais tranquilo para você trabalhar, você consegue ter um versionamento, você consegue gerenciar bastante. E tanto a parte de subir um cluster quanto operar ele, né? É uma ferramenta que a gente tem usado ele para IAC. Agora, você mencionou um ponto aí que é interessante, que eu tenho essa dúvida também. Em relação à capacitação de pessoas, e nessa área de dados, pode ser que eu esteja enviesado, eu tenho a impressão que é um mercado difícil de achar profissional qualificado, né? Melhorou bastante. Melhorou bastante? Começou muito acho que hoje em dia já passou, depois de 2020 já passou um século, né? Tá tudo mais rápido. Mas que Data Scientist foi a profissão lá dos mais sexy do século, né? Que foi um momento do tipo, então você tem que contratar um doutor em física pra colocar lá do seu lado e vai fazer seu negócio virar produto, vai virar lei, vai ser baseado em dados. Aí as pessoas falam, mas chegava uma pessoa lá, tipo, eu não sei, se você me dá o dado, eu tenho, não tem dado. Aí eu preciso de Data Engineering para trazer e juntar essa galera. Então era uma pessoa extremamente qualificada. Hoje já mudou bastante em si, mas trazer gente de dentro, treinar é algo que a gente, nesses 7 anos, óbvio, baratear as pessoas ali, mas tem que ensinar. Porque em frente ao nosso business, que é muito data intensive, o pessoal tem a parte chata, às vezes, tipo, 6 meses a pessoa aqui pega triplica o salário, porque o nosso tanto de trabalho que tem de dados aqui, o pessoal em outras empresas consegue bem mais sim, porque não é só uma tentativa, né? Mas complicado. Também mudou muito, né? A gente tinha uma quantidade. Ele falou, como é que se chama o desenvolvedor de dados, né? Antigamente era só Data Scientist. Aí depois começou Data Science e Data Engineering. Beleza, já temos aqui uma diferença. E agora tem Machine Learning Engineering, AI Engineering, aí tem Analytics Engineering, BI, Data Governance, enfim,
juntou uma sopa de letrinhas. Vai só aumentando o leque da sopa letrinhas. Acho que, inclusive, é importante ter um pouquinho de cada para ter essa estrutura. Agora, beleza, agora tem Kubernetes. Aí, bom, o pessoal de infraestrutura tem um pouco mais de como ajudar a galera de dados aí. E, principalmente, o ambiente é diferente, outscale é diferente, muda bastante essas evoluções. E treinar a galera, as pessoas, tipo, Spark, não sei não, como funciona. Porque, às vezes, muita gente de infraestrutura sabe como funcionar, como fazer Django, Ruby, Spring, como colocar isso em produção, como fazer esses, né, criar um Helm para fazer uma operação legal aqui. Para dados, você instala muita coisa, você não cria coisa, você não cria ferramenta, você instala a ferramenta. Né? Se for um Spark, se for um TensorFlow, você usa um proper flow, você vai MLflow. É que dados é muito tipo flows, assim, muitos processos, né? Muitas coisas que tem. As ferramentas existem e mais é um processo de integração. Você precisa construir uma API, comunicar para conversar com essas já existentes, né? Exato. Tipo, e a linguagem para a galera de dados ali basicamente SQL, a diferença em si. Então, mas só que como se integra isso? Se for real-time, não real-time, como é que as ferramentas vão passando, se volumetria, né? A gente pega mais. Esses são os desafios que tem, tipo, volumetria, cálculo. Mas você vê que é um mercado que tem muita demanda, tem muita procura para profissionais desse segmento, ou tá só naquela coisa do hype? Você até mencionou que passou um pouco já, né? Passou. Para a pessoa que está pensando em ir para a área de dados, você daria o aval? Compensa, vai em frente, estuda que tem mercado. Vai aval. Inclusive, estamos aí, contratando. A nível de Brasil, né? Então, acho que o Brasil, o mundo, né, é algo que... E tem, às vezes, a pessoa, nossa, mas eu não gosto de estatística. Beleza, antigamente eu tinha estatística ali, né? Eu mesmo, antes de migrar para dados, eu vim de infraestrutura, antes meus techniques da vida, né, fiz Tech Informática ali, eu comecei a brincar com estrutura. Depois, na faculdade, eu fui para a área de dados ali, fiz engenharia, fiz edição, depois eu comecei a fazer doutorado em física. Aí a gente começou a fazer uns trenzinhos lá. Mas hoje em dia não. Hoje em dia já tem, só uns profissionais a parte de estatística, né? Eu gosto de arquitetura, tem muito processo para fazer arquitetura. Pessoal de BI, você consegue ter muita evolução ali. Essa business, né? Você tem de business. Tem muita coisa que você consegue fazer sem usar SQL e trabalhar. Então, você vai aprender um pouco mais de ferramenta, uma ou outra ali, óbvio, para ajudar, mas tem muita profundidade. Eu acho que Analytics Engineer, que eu acho que é o nomezinho mais crescendo, que é o pessoal de BI, que agora trabalha com código também, não só Power BI, né, para juntar esses dados. No final acaba sendo um Power BI ou alguma coisa de ferramenta ali, mas para juntar, não é só... Antigamente, as pessoas faziam tudo em PROC-V no Excel, para juntar os dados, para depois fazer o gráfico. Hoje em dia é difícil fazer um PROC-V com mais de 1 milhão de linhas. E tem muita fonte, muita coisa que tem mais de 1 milhão de linhas. Legal, você tem que usar um Spark da vida para processar, no final vai ser o mesmo gráfico, a mesma coisa em si, mas para juntar não dá mais para fazer tanto, pouco dá. Até mesmo o pessoal de... Inclusive é uma coisa que faz menos hoje aqui, que é ensinar SQL pra todo mundo. Todo mundo acaba tendo... É importante. A gente coloca muita coisa em... É o beabá, é o primeiro passo, né? Tipo, no geral ali, acho que pra falar com dados, o mundo cheio de dados, falar com dados é SQL. Acaba sendo simples e as pessoas vão aprendendo, porque a gente tem aqui a gente usa Metabase para database. O pessoal consegue abrir lá as consultas, ver o SQL ali dentro dando, faz as suas provas. Isso aqui tá pro cliente A, então se eu colocar no lugar de cliente A, colocar o igual ao cliente B, funciona. Salva uma cópia. O que mudou bastante aqui de hype hoje em dia você tem muito mais valor em si, né? Muito mais... As empresas não estão mais inventando moda. Isso é legal, acho que tem gera valor e as pessoas estão atrás desses profissionais que geram valor. Pra mim, que sou só um chat GPT engineering, você tem... né? que, fazendo um comparativo aqui, no mundo de DevOps, né, ou infraestrutura, a gente foi virando meio full stack, né? O cara de DevOps, ele tem que entender de storage, de redes, tem que entender um pouco das aplicações ali, do que ele está colocando. Então é meio difícil você ter vagas ou ter a tarefa para o DevOps Júnior, porque ele precisa já saber um montão de coisa para conseguir fazer uma coisa simples, entre aspas, bem colocadas essas aspas. Tem esse cenário pode ser transportado para a sua realidade, para a realidade de dados, assim,
ou não? Dá pra ter júnior assim? Ele dá pra começar ou não? Tipo, puta, tem que saber muita coisa. Não, é que não dá pra começar, tipo, um time só com esse júnior aí ferrou. Aí vai ser difícil. Mas pra replicar processos, né, desde que a plataforminha, o básico ali tá bem feito, pessoas mais sênior, eu acho que é um bom jeito de aprendizado, né? E esse trabalho que a gente treina muita gente pra treinar é basicamente ali começando e copiando um processo de uma outra pessoa, né? Copiando ETL, copiando uma técnica para você fazer a junção de dados, deduplicação de dados, que é algo que é chatinho, entender que precisa deduplicar dados, senão em fontes diferentes vai ter dado duplicado e vai dar ruim. Tem bastante oportunidade, assim. Acho que essa troca tipo, acho que vai dos gestores ter um pouco de dinamismo entre um pouco mais júnior, um pouco mais sênior, para treinar. E tem júnior. Todo mundo precisa de júnior, né? A gente treina esse processo para treinar. Para treinar. E é bom dos dois lados, né? Para redução, assim, mas também quanto para aprendizado. E às vezes também tem trabalho que o pessoal quer repetido e o sênior já não quer tal. Ou não quer, ou também tá com outras dificuldades, outras coisas para fazer. Tem gente para ajudar. Acho que o que acho que até data science específico, né? Quer dizer, o machine learning é mais simples, porque ele é muito caixinha preta, então você não precisa entender o porquê. Uma hora que dá ruim, alguém precisa entender, aí você tem que ter alguém do lado. Data science, acho que você tem que o pessoal já começa um pouco maior, assim, porque tem que ter estatísticas ou entender por que aconteceu alguma coisa, porque quer modelar ali, precisa um pouco de saber. O resto, acho que não tem nada de... É só botar a mão na cara, né? E dados, é uma coisa que é importante para dados. Acho que até para fazer infraestrutura também. Você não consegue ter isso em casa. É muito difícil você ter infraestrutura, né, pra você treinar. Pô, pensa na época de infraestrutura sem ser cloud, você vai ter um hack para você começar. Como é que você monta um hack? Né? Você tinha que ter uma empresa assim. Então, se você tentar aprender depois para ir para uma empresa, não, já vai para a empresa. As empresas estão começando, né? Você pode aprender junto ali, crescendo junto com a empresa, fazendo, né? E volumetrias gigantescas de dados, você vai ter uma empresa ali para você brincar. Tem que vou fazer lado ali. Pra aprender, botar na máxima. Verdade. Eu tenho uma última pergunta aqui do meu lado, sobre grana, né? A gente falou muito sobre máquinas, sobre spot, né? Sobre economizar e etc. E eu queria saber se você conseguiu ver, comprovar também, né? Eu sei que você já é o semi-dono aí da InfoPrice, mas tem que comprovar para outras pessoas também, né? Algumas escolhas, assim, e Kubernetes ou algumas decisões de infraestrutura acabam impactando diretamente no custo, porque vocês devem ter isso mais ainda, né? Um cluster com 1000 máquinas, facilmente dá para pagar muita empresa por aí. Então, se essa mudança para Kubernetes, né? Para o Kubernetes gerenciar a sua infraestrutura e isso tudo, se isso se concretizou em redução de custo, não só de eficiência, assim, né, mas no todo, no final, no billing. Sim, é algo que é bem complexo de você. Reduções no geral são. Quando é um processo estático, você consegue ver, não, tava assim, fez aqui, beleza. Então, como a gente tá crescendo e evoluindo, então a gente teve que criar algumas métricas para saber, tipo, normalizar, tipo, uma loja. Pô, tem loja de tudo quanto é tamanho. Aí a gente começou, o que é uma loja padrão IPA, que a gente chama aqui? Beleza, é uma loja com 8.000 produtos. Se é uma loja que ela tem mais produtos, beleza, não, aqui. Porque aí a gente consegue ver quanto está sendo de venda, né, quantas lojas estão entrando, e quantas lojas a gente está processando para tentar saber esse valor a gente está conseguindo reduzir. A quantidade de dados que a gente tem. A gente meio que a gente fala assim, a gente mais consegue comprovar que o slope tá assim, em vez de ficar assim, ele tá mais assim. Né? A gente consegue crescer mais do que isso, a gente consegue comprovar. Times, a gente tem um pessoal que deu umas mudadas, tem que dar uma... vamos lá. E aos poucos também foi. Teve processos, muitas coisas. Eu tive que fazer na frente, isso aqui tá bom. Beleza, aí, vamos correr processando, vamos usar esse como modelo em si.
criar ferramentas de para testar local e produção. Pô, a gente tem que criar um jeito de testar Spark aqui local do que Spark, para ficar mais próximo do ambiente que o pessoal estava acontecendo. Então isso foi. E billing a gente tá... Hoje a gente teve uns custos que a gente deu uma assustada, assim, cresceu bastante. Hoje a gente tem, olha, tipo, custo para nós aqui, tipo, de data transfer entre uma zona Z para a mesma zona Z. Isso é grande. Se você não souber usar, porque às vezes, tipo, tá tudo certinho aqui, só que às vezes o banco de dados que vai carregar os dados depois de processado, ele tá numa outra zona, tá num jeito diferente. A gente tem muito dado que não dá para ficar do lado, que é dado do cliente. Então eu tenho conexões, eu tenho VPNs, eu tenho muitas conexões físicas com os clientes para puxar dado e depois enviar dado. Todas essas a gente monitora o máximo possível que a gente tem aqui de custos. Para aí, ó, então, esse aqui aumentou. Um dos monitoramentos que a gente está fazendo agora é o quanto está vindo de tráfego da nossa cloud AWS para a nossa cloud da Oracle, que faça sentido a gente contratar uma empresa para fazer transfer de dados, como uma Equinix, uma Tivity, para a gente ter esse fluxo melhor. Latência para a gente não importa, tipo, não é um cliente impactando. Mas se eu fazer uma transferência de muito dado, latência desse throughput importa, né? Então, tipo, a gente consegue fazer. Então, a gente teve umas reduções boas, tipo... essa na prática, a gente tem tanta coisa envolvida, né? Mas a gente sempre faz, se essa máquina aqui, 100% normal no MR, quanto eu vou ter, qual é a máquina que eu vou usar, isso aqui a gente tem uma redução no custo da estrutura que você tem do MR padrão. Mas o suporte grande aqui, o número é 77% de redução em si, quanto você consegue fazer. É um número alto, bem interessante, assim, que é esse número que a gente usou pra fazer. E isso vai se mantendo, porque você consegue. Depois esse spot, ele tende a ficar um volume mais razoável, em 55%, então já tem. O início do MR, que para quem começou, gente, na época do Cubo ali, né, o Cubo virou uma marca, na época do Cubo, eles estavam começando a ter MR com spot, não tinha tanto. Só que você não tinha custo do MR, então você só pagava EC2. Aí beleza, conseguiu muita gente ter. Quando eles começaram a subir MR, você fala, até agora é um custo, porque uma máquina, licença é por máquina, não é por, né? Então, você tem R$1, é mais 30% ali de taxa, já põe 30. Mas essa R$1 em spot tá 40 centavos, beleza, mas é 30% ali 30 centavos ali do licenciamento. Tem algo. Começaram agora, até mesmo ajusta a cobrança, que é cobrar por IPv4. Você sobe uma máquina, você começa a ter um número de licenciamento de IPv4 que é cluster local, que você não tem o porquê ter esses licenciamentos, esses custos. Beleza, reduz em si. A gente faz muito transferência de dados. Então, o que você usa gateway, você tem um gateway gigantesco. Beleza, então vamos parar de usar um gateway aqui, usar um gateway local nosso para tentar. Além dessa estrutura, tem, né, muitos outros processos ali que acaba sendo de infra, né? Você entender do que é transferência, o que é gate, o que é rota, de onde é que vai para o quê, qual que é a latência de vai para onde, né? Isso ajuda bastante, ter um conhecimento. Mas depois assim, não, tem muito que já vai aprender, né? Acho que pega para aprender infra aí, coisa. E para quem vai para Kubernetes, quem já entende dessa estrutura, acho que é bem bom, porque acho que é a mesma estrutura que você faz de quem está acostumado a fazer virtualização, né, de bare metal para virtualização para Kubernetes, de como você liga o quê, você tem que se preocupar com storage, que vai estar no local. Você meio que se separa as coisas, né? Qual o computador que tá lá? Storage? Não, o storage está para cá, o computing está para cá. E como você consegue pegar isso, qual deles vai ser impactado com a redução de custo e quais são os pedágios que você vai ter que pagar mais para se manter a estrutura, né? O que mais se pega? Mas o gerenciado tem toda uma estrutura de MR, tem toda uma estrutura de gerenciamento, né? Se você conseguir ter, mas se tem uma estrutura legal de gerenciamento para Kubernetes também, tem muita ferramenta aqui para ajudar a se gerenciar Kubernetes, tem muita coisa que a gente tem visto ali de subir, né? Isso ajuda também. De custo, a gente teve essas reduções. A nossa fatura reduziu assim? Não, porque a gente cresce, né? Se a gente não crescesse, a gente também estaria bem mais barato em si, né? Durante a pandemia. De volume de dados que a gente processa. A gente processava 1 milhão de dados por semana, aí em 2019. Hoje está processando 6 bi de dados. É muita coisa.
E a gente só processa dados, tipo, a gente vai saindo, né? Porque a gente não vai processando todo o histórico, né? A gente não dá pra fazer tudo, porque é um volume muito. E o que a gente fazia antes, que era só preço de concorrência, hoje em dia eu importo, tipo, pensa num varejista aí grande, toda nota fiscal, linha por linha, a gente recebe pra gente processar, porque a gente precisa fazer cálculo de sensibilidade. Quando você compra a Skol, você leva qual carne? Quando você compra a Heineken, o que você compra ali? Pra você fazer essas conversões. Sim, né? LGPD a gente não tem esse problema, porque quando a pessoa manda pra gente, só manda tipo um número, esse que é um ticket, e uma pessoa, e é o código dele interno. Sim. Eu não preciso de saber quem é a pessoa, só preciso saber o que esse número tá fazendo ali de compra. Mas é um processo que você tem que recalcular. É legal, porque muda muito a elasticidade. Ver o negócio funcionando, as luzinhas piscando é legal. De quantos dados tem processando. Às vezes você fala, pô, subiu muita máquina, você fala, pô, é legal você ver que um monte de máquina subindo, descendo assim, mas depois você fala, a conta. A reunião com o CFO. Já era. Daniel, eu queria também lançar uma última pergunta pra gente encerrar. Assim, a gente viu que o grande desafio realmente é custo. E eu queria trazer uma pergunta exatamente nesse âmbito de desafios, né? Pensando aí a nível de infraestrutura, a nível de aplicação, tem algo a mais, assim, que vocês, assim, estão lutando diariamente? A segurança, por exemplo. Eu preciso ter uma frente ali para poder atacar e melhorar a questão de segurança. Preciso colocar tudo em AC. O que você vê de desafios aí para frente? Além da redução de custo, né? Segurança é algo que a gente tem bastante preocupação, mas por um outro... Tipo, é algo tudo separado, porque é onde a gente conecta com os nossos clientes. VPNs, coisas. Então é algo que a gente tem uma segurança. O preço a gente não tem tanto problema, tipo, vazou os preços. É legal. Semana que vem já tá totalmente degradado, né? Não tem mais... Você vai precisar pegar mais dados para a próxima semana em si. Hoje os custos são o quanto a gente consegue controlar para saber o quanto projetar de custo quando vai ter um cliente novo. Em si, esse é um desafio bem grande que a gente tem em si. Disaster recovery, né? Tipo, quando você perde um cluster de Kubernetes, dá um trabalho gigantesco e tempo para nós é crucial, porque como o dado é totalmente, ele se perde, né? Demorou um dia. Se você não adianta processar isso aqui pra amanhã. Esquece aquele dia, já perdeu o dia de ontem, vai pro próximo dia, que é o que você tem que processar. E isso é um core dos nossos clientes. Então, que é a precificação deles. Né? O varejista, ele compra, precisa saber o quanto ele precisa comprar das pessoas e vender. Então, essa estrutura de resiliência, a gente acaba tendo bastante desafios ali. VIAC, tem uma resiliência maior, redundância, a gente faz redundância entre clusters, para conseguir ter uma estrutura. Bom, esse é um desafio bem bom em si, que a gente tem. E o resto tipo, custos, toda a estrutura que a gente tem. Esse é um desafio muito data intensive, então tudo para nós gera em termos de custo. Big Data é legal, você pode colocar no PPT igual 6 bits. Vai paga a conta do Big Data, dos 6 bits. Em si. Né? E como a gente tem, o nosso modelo é SaaS, mas tem muito dados, é algo que é pesado. Né? Analytics não é um modelo de um SaaS que você tem uma aplicação, que modelo de academia, né? Você tiver 1.000 usuários pagantes, 100 usando, você tem esse servidor para aqueles 100 pessoas usando. Analytics, que é o processo, é 1.000 máquinas para 2 pessoas usar, né? Tipo, são poucas pessoas. Pensa no nosso painel, né? Você pensa um analista de pricing, uma empresa de refrigerante, de cerveja. A tela da pessoa vai estar lá, o preço médio da Coca-Cola no Brasil. Agora eu quero pensar esse aqui por cidade. Mas qual que é a correlação? Então vai ter que fazer um cálculo de correlação de tudo que está ali calculando em si. Então mesmo de escala, quando a gente vai colocar. Escala é tipo, a gente usa para dado quente, usa ClickHouse. Escala. O ClickHouse é uma máquina gigantesca, cluster gigantesco só para você fazer BI em tempo real. A gente não faz Spark. Eu preciso de uma latência baixa. Aí sim é uma pessoa usando. Quando alguém quer fazer lá e faz umas contas meio bizarras, você trava. Mas tem testar isso aqui. Então, todas as resiliências, né? Então, tipo, ia ser mais pela resiliência. Tem todo o importante da LGS em si, né? Que você conseguir passar o conhecimento para frente, né? Para outras pessoas usarem o mesmo. Mas em questão de resiliência. Quando você conseguir escalar, quando você conseguir voltar ao processo, que é meio normal, o processo fica lento.
em si. Batch, acho que o Spark tem mais fácil, né? Que é mais próximo dos clientes, tem bastante problema. Legal. Que da hora, que da hora. Olha, então, pra você que tá nos ouvindo até agora, quando você for comprar a próxima Heineken, saiba que a gente tá querendo saber se você comprou filé mignon ou colchão duro, pra saber o que você vai fazer no almoço. Hoje em dia o pessoal tem muitos clubes de descontos, né? É bem legal ver, tipo, realmente as pessoas sabem os preços das coisas. Da hora. Você faz um desconto de 10 centavos, você opa, sobe. Eu acho que faz pro ser humano, né? Às vezes, pô, subiu abaixo 10 centavos um produto, a pessoa vai lá e faz um churrasco inteiro. Por causa daquele um produto que tava em promoção, que chamou a atenção da galera, né? Então isso é legal ver isso. Mas que a gente não é um produto que a gente usa tanto, né? Tipo, pô, você só tem né? A empresa faz tipo, que você consegue usar o seu próprio produto em si, mas isso é legal ver. Quando vai entrando em Páscoa, quando vai entrando esses datas comemorativas, né? Eu ver o comportamento de datas. Também eu gosto de números brincando. Da hora. Sou pessoa que não dá muito pra confiar ali. Tipo, eu gosto de números brincando. Eu gosto de ver isso. Eu gosto de ver os números brincando. Da hora, muito legal. Ó, pra acabar então esse episódio, normalmente no final dos episódios a gente tenta dar uma recomendação para as pessoas, para que elas deixem números de lado ou abracem números, né? No meu caso seria fazer alguma coisa diferente, no meu caso seria abraçar números, né? Que eu, no máximo, vou ajudar meu filho numa lição da matemática, que ainda bem que ele tá na 6ª série. Bom, então, recomendações aqui, Daniel. Meu pedido aí, se você tiver uma recomendação para o pessoal que está ouvindo, de alguma coisa fora Data Lakes, qual seria a sua recomendação? Por exemplo, normalmente eu vou recomendar filmes ou uma série nova, alguma coisa que eu estou assistindo, né? O Marcelo, que é alfabetizado, sempre vai recomendar um livro. Pô, esse eu não me preparei. Nossa, agora eu fiquei travado. Sério? Quer começar, Marcelo? Pode ser. Eu acho que você acertou em cheio, João. É a minha recomendação. Vou falar um pouquinho sobre um livro. É um livro até bem conhecido, mas a gente sabe, tem aquele universo, aquele número gigantesco de livros para ler, e a gente nunca vai dar conta de ler todos durante a vida. E o que eu terminei recentemente é o chamado 1984. É uma distopia aí bem famosa. Inclusive, até pesquisando depois sobre o livro, eu vi que ele é um livro referência em alguns países no ensino das crianças, para mostrar como que a manipulação da população pode chegar a um nível extremo, né? Obviamente uma ficção, né? Foi escrita há 70 anos atrás, se eu não me engano, mas é bem atual, tem muitos conceitos bacanas e faz a gente refletir bastante sobre a liberdade que a gente tem hoje, ou que a gente não tem, talvez, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, acho que vale a pena a leitura, um excelente livro. Da hora. Tem muitas fantasias que a gente acaba se inspirando, né? Um livro que o pessoal fala, não, mas tá na história por exemplo, da IA, é Eu, Robô. Eu, Robô é um livro... Isaac Asimov. Escrito por Isaac Asimov, em 1950, que tem muita coisa atuais. Então vai pra acontecer e é um negócio de um mundo bem diferente do que é hoje, né? Igual vai acontecendo, né? Vai passando e a gente vai... O que é a noção de futuro de quem tá no passado quando a gente tá no futuro que foi coletado, né? Acho que isso foi bem falado no filme do Volta pro Futuro, e agora já passamos, né? Inclusive já tá passado o futuro de Volta pro Futuro em si. Bora lá, nossa, pior que livros, eu tenho lido tanto livro técnico ultimamente, que o último livro que eu fui FinOps. Você vê? Boa. Esse da O'Reilly, né? É da O'Reilly, exato. É da O'Reilly. Bom. Fizeram agora em português. Eu ainda não li. É um livro bem bom. Ele consegue... Pra quem tá começando com essa gerenciamento de custos ali, o multicloud que tá começando cada vez a ficar mais comum, o multicloud, é um belo de um livro. Você consegue ver como usar em cada uma das clouds, quais são as personas, ver que tipo, não é só o pessoal de tech, não é só o pessoal de infra que vai ser por os custos, que às vezes a criação do produto muda, se você muda o custo, né? Então, eles falam que a filosofia FinOps é você conseguir
usar melhor os recursos de uma estrutura dinâmica que é cloud. Pode usar infinitos, mas também você não pode pagar infinitos sempre, né? Tem que usar o máximo possível dela. É um livro bem bom. Que legal. Maravilha. Olha aí, 2 dicas. Eu vou recomendar um filme, como sempre aqui, e é um filme que me surpreendeu muito. O trailer não dizia que o filme ia pra esse lugar. Na verdade, eu assisti meio por acaso, assim, que se chama Iron Claw, de tipo garra. Meu inglês aqui vai ajudar muito, né? Mas olha só, é com aquele carinha, o Zac Efron, sabe? O cara dos musicais. Ele tá irreconhecível nesse filme. E é um filme sobre luta livre, que aqui no Brasil a gente chama de luta livre, né? Mas é o WWE, que aqui, pros mais velhos, a gente chamava de telecat. Famoso telecat. É o que lançou o The Rock não foi? Exatamente. Exato. O The Rock, vários desses gigantes aí, os caras vieram tudo de lá. Né? E que lá fora, isso gira uma fortuna, né, de dinheiro, assim, muito mais que o UFC, que qualquer outro esporte desses de luta. Mas, bom, o filme parecia que ia ser isso, é sobre uma família de lutadores, mas, na verdade, o filme tá falando sobre a relação entre os irmãos e aspectos da depressão. Olha, eu sei que parece estranho falar isso desse filme, não, parece que eu mudei de filme aqui, mas, olha, é um filme que ele me pegou de surpresa e o filme te pega ali nos primeiros minutos e você consegue levar, e sabe aquele filme que você fica refletindo um tempo depois, que você fala, pô, pensei um pouco mais, assim, tá? E você ficou com aquela sensação que o ator principal ia começar a cantar em algum momento? Não! Olha, não que ele fosse cantar, mas tem uma... aqui o Hugo Gloss aqui do DevOps, o Zac Efron é um cara, é um ator já há bastante tempo, né? Mas ele ficou meio... Não vou dizer desfigurado, né? Porque desfigurado o cara é mais bonito que os DevOps do planeta. Beleza. Mas ele fez algum procedimento e aí depois ele disse que se machucou também e tudo. Mas é que os caras nesse filme eles estão meio estranhos. Sabe o americano dos anos 70? Aquele cabelinho meio estranhinho, sabe? Aquelas roupinhas. E também é meio do interior dos Estados Unidos. Então o filme... tá muito bem ambientado, assim. Mas olha, eu recomendo muito você assistir esse filme. Eu não achei em lugar nenhum, tipo, num streaming não pago. Que esse é o grande problema. Eu acho que os streaming estão roubando a gente. A gente paga o streaming e ainda tem que pagar pra assistir algum filme. Eu me sinto um pouco roubado, tá? Alô, Netflix, alô, Prime Video. Prime Video é cheio dessa, né? Dito isso, Iron Claw é a minha recomendação. É um filmaço, sim. Eu gostei muito. É um filme surpreendente, né? Então, se você passou pelo trailer e falou, não vou assistir um filme sobre telecat. Assista, vale a pena. Não é só sobre telecat. Mas tem uma porradaria ali no meio do caminho. Dá pra ativar sua masculinidade frágil. Beleza? Bom, depois de dizer toda essa bobagem aqui, Daniel, queria te agradecer muito pelo seu tempo aqui. A gente tá gravando à noite, pessoal, depois do expediente. Daniel cedendo um pedaço do tempo dele, que é muito valioso aqui. Então eu queria deixar esse momento, Daniel, pra você, se você tiver um recado para deixar, umas últimas palavras para esse episódio aqui, esse é seu momento. Pô, queria agradecer, acho que eu tava chorando de estar em lá com o Joe. Falou, pô, vamos bater um papo ali, vou te apresentar o Joe. Acho que vocês vão ter acho que é legal. E trocar ideia, acho que nesse alto nível assim, tem umas... puxar um pouco das histórias ali, da época de Cuba ali, é algo bem legal, assim. Gostei bastante. Muito obrigado. E, Marcelo, seus 5 minutos de fama, depois descanse em paz. Aproveita. Bacana. É um bate-papo super legal, a gente sempre gosta aí de ver novas tecnologias. É um assunto que não está muito no nosso cotidiano aqui, essa parte de dados, né? Então, sempre surge muita curiosidade. A gente foi até te bombardeando demais aí, né? Você até desculpe pelos 1 milhão de perguntas, mas é bom pra galera ver como que funciona ali os bastidores desses tipos de negócio, né? Eu
eu tenho, acho que, visto que Kubernetes e dados tem muito a ver, porque é tudo, dados só quer saber de cluster, né? Nada é uma maquininha, nada é, tipo, treinar modelo, processar, quando você vai um banco de dados, você vai subir um RDS, vai subir um cluster inteiro de ClickHouse, de Mongo, sabe, eu gosto de falar, eu tenho empolgado bastante esse tema. Por isso, olha, pô, dá pra juntar bastante, né, de quem só entende de Kubernetes ali, quem entende outras coisas e trocar, acho que é um mundo muito vasto, acho que só tá começando. Hoje a gente tem muita opção, né? Dá pra fazer várias combinações pra chegar num resultado melhor, né? Exato, não. Daí pra... Kubernetes no larga escala é um cluster inteiro, né? É uma cloud inteira, né? Uhum. Todas as suas estruturas. O ecossistema que gira em torno do Kubernetes é algo absurdo. Não dá pra acompanhar. Exato, então tem muita coisa. Acho que essa troca foi bem legal. Poder expor também, que a gente conseguiu falar. Show de bola. Massa. Que da hora. Bom, Diogo, se você estiver ouvindo até aqui, a gente espera um aumento, tá? Aí a gente vai saber se você estava ouvindo até agora. Que aí ele vai dar uma escovada na gente só por causa desse comentário. Diogo, obrigado pela ponte, por a gente ter gravado aqui. Daniel, obrigado pelo seu tempo. Marcelo, obrigado pela parceria aí de sempre. Para vocês que nos ouviram até agora, vai ter um pool no Spotify. No Spotify agora tem esse lance, você pode votar. Vota, tá? No final você decide aqui, ó. Eu só tô fazendo referência de coisa velha. Vota se você quer que o Marcelo continue aqui, tá? Se você não quer, não vota, porque ele vai continuar de qualquer jeito. Aqui é a Joãocracia, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.